Doutor do Recife aplaude atirador nos Iteuai e leva rasteira mundial. Bom dia, boa tarde ou boa noite, minha gente arretada do canal Pernambucando por aí. Hoje eu chego com uma história daquelas que parece mais invenção de Ariano Suassuna misturado com Nelson Rodrigues, mas que infelizmente é coisa da vida real. É drama, é comédia, é farsa, é tragédia. Tudo junto como uma feira de Caruaru numa segunda-feira. Tem de tudo, menos lógica. O tema de hoje é espinhoso, daqueles que, se a gente não tiver cuidado, termina se espetando e sangrando. Mas como dizia o mestre Olavo de Carvalho, a única arma contra a mentira é a verdade, e a verdade é sempre perigosa. Pois bem, vamos de frente, sem medo. O assunto é o caso de um médico pernambucano que resolveu elogiar nas redes sociais o atirador que matou o ativista conservador norte-americano Charlie Kirk. Sim, minha gente, parece coisa inventada por roteirista de novela mexicana, mas aconteceu. E aí entrou o governo dos Estados Unidos, cancelou o visto, imprensa no Brasil fez estardalhaço. Conselho Regional de Medicina começou a investigar e o homem virou notícia nacional e internacional. Mas antes de mergulhar nessa bagaceira, deixa eu abrir a cena com uma metáfora nordestina. Imaginem um cabra que passa a vida inteira aprendendo a salvar gente, estudando anos e anos, e quando chega no momento decisivo, em vez de segurar o bisturi com firmeza, resolve brandir a língua como faca cega. Pronto, é a receita do desastre. O caso do médico, meus caros, é daqueles que revelam o abismo em que a sociedade brasileira se encontra. De um lado, temos o ativista americano Charlie Kirk, fundador do Turning Point USA, autor de livros como Campus Battlefield e The MAGA Doctrine, figura central da direita jovem nos Estados Unidos. Do outro, temos um médico do nosso Pernambuco que, em vez de refletir sobre o valor da vida, resolveu comemorar a morte alheia. E aí a gente lembra de uma passagem da Bíblia, no livro de Provérbios, que diz: "Na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente." O doutor não moderou. Escorregou na língua, tropeçou na vaidade e caiu na lama do escárnio público. E olhe que Pernambuco já deu médicos famosos que foram mais filósofos que clínicos. Gilberto Freire, sem ser doutor da cabeça de ninguém, dissecava o Brasil como se fosse corpo em mesa de cirurgia. Já esse nosso personagem fez o contrário. Jogou fora a lâmina do raciocínio e usou a língua como bisturi torto. Aqui entra a ironia. Vivemos numa época em que se exalta a liberdade de expressão, como se fosse passaporte para qualquer besteira. Mas como dizia Edmund Burke, a liberdade sem sabedoria e sem virtude é o maior dos males possíveis. Ou seja, quando o homem não sabe temperar o que diz com prudência e moral, o que era bênção vira maldição. E não pensem que estou defendendo censura, não. Longe de mim. Sou conservador, e conservador defende a liberdade com responsabilidade. Mas veja que contradição. O cabra jura defender a vida como médico e termina aplaudindo a morte. Isso é como se um agricultor resolvesse arrancar a raiz da planta e esperar que a árvore desse fruto. É o cúmulo da incoerência. Histórias e causos nordestinos. Deixe-me contar um causo que escutei lá no sertão. Tinha um vaqueiro chamado Zé da Onça, famoso por falar mais do que devia. Um dia, numa roda de amigos, Zé resolveu elogiar o ladrão que tinha roubado o gado do vizinho. Disse que o cabra era esperto, que merecia aplauso, pois no outro dia o ladrão voltou e levou o gado de Zé. A lição é simples. Quando você aplaude o mal, cedo ou tarde o mal bate na sua porta. E foi isso que aconteceu com o nosso doutor. Aplaudiu a violência e o preço veio rápido. Visto cancelado, reputação arranhada, investigação aberta. Parece coisa de novela, mas é só a vida devolvendo o troco. Reflexão filosófica e política. Aqui cabe lembrar Roger Scruton, que dizia: "A cultura da repulsa é o veneno que corrói as sociedades livres." O que o médico fez foi exatamente isso. Transformar a morte em espetáculo, a violência em virtude, a repulsa em motivo de aplauso. E o mais grave,
Isso não vem só de indivíduos, mas de um clima cultural em que a esquerda e boa parte da mídia parecem regozijar-se com a queda de qualquer figura conservadora. Mas aí vem a ironia divina. Porque enquanto alguns comemoram a morte de Charlie Kirk, suas ideias continuam vivas. E como diz Chesterton, um homem que mata a verdade não consegue enterrá-la, porque a verdade sempre ressuscita. A esquerda pode até rir da morte de um ativista, mas as palavras, os livros e a luta permanecem ecoando. É aqui que entra também Olavo de Carvalho. Ele sempre alertou que a guerra cultural não se ganha com armas, mas com ideias. E foi justamente por isso que a reação contra esse elogio mórbido foi tão forte. Porque não se trata só de um médico falando besteira. Trata-se do símbolo de uma sociedade doente que perdeu a noção de que a vida é sagrada. Agora vamos ao ponto alto dessa prosa: a hipocrisia. Se fosse um conservador brasileiro aplaudindo a morte de um esquerdista famoso, vocês acham que a reação da mídia seria a mesma? Não, minha gente. Ia ter plantão ao vivo, capa de jornal, gritaria na ONU e por aí vai. Mas como o alvo foi um conservador americano, parte da imprensa tratou o caso como quem conta piada de botequim. E aqui, eu lembro da frase de Cristo, no Evangelho de Mateus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que coais um mosquito e engolis um camelo. É disso que estamos falando, de gente que finge indignação seletiva. Se a morte serve à narrativa, aplaudem. Se não serve, choram lágrimas de crocodilo. O clímax dessa história é justamente esse. O Brasil virou um lugar onde até médico se esquece do juramento de Hipócrates, aquele de proteger a vida, e prefere bancar o palhaço da internet. É como se o circo tivesse invadido o hospital e os bisturis virassem marionetes na mão de bufões. Conclusão: moral da história. Pois bem, minha gente, a moral dessa história é simples, mas profunda. Quem brinca com a morte termina desmoralizado pela vida. O médico pernambucano quis aparecer com uma frase infeliz e acabou revelando a podridão de um mundo que perdeu o senso. A Bíblia ensina que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O fruto do nosso personagem foi amargo e serve de aviso para todos nós. Cuidado com o que você aplaude, porque um dia pode ser você no banco dos réus da opinião pública. Se quisermos recuperar o Brasil, precisamos retomar valores simples: respeito à vida, prudência nas palavras, responsabilidade no uso da liberdade. Como dizia Burke, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Não sejamos cúmplices do mal, nem com aplauso, nem com silêncio. E é isso, minha gente. Espero que essa prosa tenha feito você refletir, rir um pouco e, acima de tudo, enxergar a gravidade daquilo que parece só uma manchete de jornal. Agora eu lhe pergunto: e você? Acha que o Brasil perdeu a noção do que é sagrado? Ou ainda há jeito de recuperar o respeito à vida e à verdade? Comente aqui embaixo, quero saber sua opinião. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal Pernambucando por Aí. Até o próximo vídeo. Pernambucando por Aí.